Espera aí que nós já vamos começar. Feliz sábado. Eu estou achando aqui um texto aqui muito importante para nós falarmos sobre ele. Nós estamos finalizando semana de oração, falando sobre oração, porque Deus não ouve as minhas orações, e nós fizemos essa semana toda. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Eu não sei porque ficou tudo lento aqui, mas espera aí. Vamos lá. Achei. Essa vai ser a leitura de hoje. Espera aí. Vou de lado aqui. Pronto, achei. O irmão Marcelino Costa respondeu numa postagem que a Salete fez. A Salete é uma cristã que entendeu a graça. E ela publicou um texto meu que diz assim: se a tua natureza é pecaminosa, você já vive em pecado. Ou seja, se eu sou pecador por natureza, então eu sou pecador todos os dias. Eu já vivo em pecado. Agora, a delícia dos legalistas, ou das pessoas que não entenderam, é falar que não vive pecando, que não tem prazer em viver pecando. Mas não precisa ter prazer e nem viver pecando. Você já é pecador, você já é condenado, você já é fruto do que você é. Ponto final. Então não tem essa conversa fiada. E aí o rapaz responde o seguinte, deixa eu pôr aqui. Ele diz assim: então você vai continuar na prática do pecado para abusar da misericórdia de Deus? Olha a visão que ele tem de Deus. A misericórdia de Deus dura para sempre, se renova a cada dia, mas na cabecinha dele, legalista, religiosa, que foi o que ele aprendeu, ele diz isso: abusar. Você já abusou, meu filho. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, você já abusou eternamente do pecado. Vai continuar na imoralidade, no adultério? Só é perdoado aquele que se arrependeu. Mentira. Cara, quem é que se arrepende de tudo que peca? Se Deus for depender da minha vontade de arrepender-se, eu nunca serei perdoado. Então é mais uma falácia, mais uma ignorância. Aí ele vem com: a transformação é um processo e a conscientização é imediata. As duas coisas estão relacionadas, perdão e justificação. A somatória das duas é o resultado da conversão. Então vamos lá. Então você vai vendo que as orações, hoje nós vamos falar de duas coisas importantes. As orações feitas para sermos perdoados, as orações neuróticas, as orações alucinadas, as orações perversas, as orações sem significado para Deus, porque você não entendeu quem é Deus, você não entendeu quem é o perdoador de você pecador, não dos seus pecados cometidos. Deus está perdoando o homem pecador. Aí ele diz que esse homem pecador precisa ser transformado, e é um processo. Ora, se é um processo de transformação, se há um processo, então é porque você não foi transformado. Se você está há 10 anos na igreja e ainda está num processo, é que esses 10 anos não valeram nada. Então imagina a cabeça de uma pessoa que ora para Deus para ser transformado, e esse homem se olha e fala: meu Deus, eu sou o mesmo cara, ou pior. E aí ora de novo, aí jejua, aí vai para a igreja, aí aumenta os rituais, aí fica alucinado, maluco, as orações dele, ele nem sabe para onde vai, Deus não responde, não ouve, não dá retorno, ele não tem sentimentos, ele fica maluco, ele quer sentir que foi perdoado, mas não sente, porque ele está num processo que disseram a ele que tem que existir, como esse rapaz está pregando. Então para ele a graça
se não tiver uma troca, se não houver a justificação e o perdão, o pedido de perdão, Deus não vai te justificar. Então, se você não é transformado, você está abusando da graça de Deus. Chega a ser horrível. É muito horrível. E as pessoas, elas ficam perdidas nesse limbo, nessa sujeira religiosa. E perdido nessa sujeira religiosa, o que acontece? Ela sofre nas orações. As orações são sem fé. Por que são sem fé? Porque ela ora para ser transformada e nunca é transformada. Ela não consegue relaxar, olhar para quem ela é e saber quem é o perdoador da vida dela. Ellen White diz que Deus coloca o caráter de Jesus em nós. Quando eu aceito a Jesus, quando eu amo a Jesus, quando eu entendo esse processo de quem eu sou, Ele coloca o caráter dele em nós. E o caráter dele em mim faz com que Deus olhe para mim como se eu não tivesse pecado, sendo eu ainda pecador. Dá para entender? Então um outro respondeu também dizendo, então agora você vai para balbúrdia, agora você vai para o adultério, você vai para... Todas essas pessoas que estão comigo, que estão aprendendo a graça, pregando a graça, eu não tenho nenhuma notícia de que elas estão adulterando, roubando, matando criancinhas, que elas estão estuprando. Não, eu não tenho notícia nenhuma. Elas continuam melhores, do bem, preocupada com as pessoas, porque quanto mais elas se veem pecadoras, mais elas precisam da salvação, mais ela precisa do perdão, mais ela precisa da justificação de Deus nelas, mais elas frutificam essa gratidão em forma de fruto do Espírito Santo. É muito simples. Isso é graça, isso é oração agraciada. Agora, qual o ponto principal que nós vamos falar hoje? Eu tinha que tecer esse comentário. É sobre igreja. É uma desgraça. Amo minha igreja, frequento minha igreja há 30 anos, não sou contra, eu já estou fazendo essa abertura para que as pessoas não venham deturpar o que eu vou falar agora. Mas enquanto você não for liberto das igrejas, você está perdido, porque você se tornou um idólatra, se afastando de Deus para se encontrar com a igreja. Muitas pessoas se encontram na igreja, mas não se encontram com Jesus. Muitas pessoas têm um encontro pessoal com a igreja, que é boa, que é um momento de confraternização, isso é muito bom, mas não tem ligação nenhuma com Deus. Por que não tem ligação? Porque as pessoas buscam as orações nas igrejas. Porque elas confiam nas igrejas. Porque elas vão à igreja para pedir oração. Porque elas fazem quartas-feiras de oração e de pedidos e as pessoas vão lá. Por quê? Para quê? Qual é a essência e o significado disso? Zero para Deus. Nenhum. Se nós traçarmos o caminho da Bíblia, nós vamos ver que Abel não tinha igreja. Que ele não teve crise de não ter igreja. Noé não tinha desejo e vontade de ir à igreja e nunca foi. A única vontade que Noé teve na vida foi entrar na arca, de ir para a arca. Samuel, Daniel nunca entrou numa igreja na vida. Nunca. Daniel, o tempo todo viveu sob o massacre dos egípcios, da escravidão. O único lugar que Daniel se encontrava com Deus era no seu quarto, ou no seu quarto escuro, ou com a janela aberta para Jerusalém. É tudo muito simples. Igreja é ótima, confraternização é boa, é bom ter lugares espalhados pelo mundo para que as pessoas se reúnam, troquem abraços, carinhos, felicitações, ajudem mutuamente umas às outras, porque senão não tem significado de igreja e a gente não vê isso. Qual o significado?
Qual o significado de buscar o Espírito Santo? Para que você quer o Espírito? Eu quero me consagrar. Você não se consagra para Deus buscando a Deus. Você se consagra para Deus agindo no próximo, compartilhando o próximo. Sabe qual o problema? E você vai ver que Jesus nunca mandou ninguém para a igreja. Ele mandou você para o quarto escuro. Olha, saia daqui e vai para uma igreja. Nunca ele falou isso. Jamais. Agora, as pessoas não querem, elas não querem viver com o invisível, porque são idólatras. Se não tiver Bíblia, não tem Deus. Se não tiver liçãozinha, não tem Deus. Se não for a igreja, não tem Deus. E ficou provado na pandemia que nós ficamos engajados quase 2 anos dentro de casa com Deus. Sem problema nenhum. Nada mudou. Mas a idolatria. Agora, por que existe? Paulo falava assim em Hebreus, né? Não deixemos de congregar. É costume de alguns congregar. Ele fala isso. Mas por que ele fala isso? Porque era a despeito de uma forma de mídia. Naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha Bíblia, só tinha memória. E qual era a Bíblia? Qual era o formato da congregação? Era a forma de mídia. Vamos entrar na internet hoje para falar e ouvir a palavra de Deus? Não, vamos congregar. Vamos nos encontrar em algum lugar, na casa do João, do Pedro, ou vamos se dividir, ou em praça pública, e vamos trocar ideia daquilo que estamos aprendendo. Igreja é boa, congregar é bom, mas isso ganhou como um hábito cultural. Ele foi estimulado culturalmente, ele condicionou as pessoas. São todas igrejas. Parece que se não houver igreja não tem Deus. E as orações para eles têm que ser lá. Uma pena. Enquanto nós não nos libertarmos de coisas e nos apegarmos ao invisível pela fé, seremos eternos idólatras. Quantas pessoas sofreram porque a igreja estava fechada? Quantas pessoas choraram, perderam a fé, porque estavam pautadas em templos? Davi queria construir um templo, Deus falou, você não vai construir. Eu não quero templo, eu não moro num templo. Mas para que vocês entendam, não é errado ter templo, não é errado ter igreja, errado é o seu apego. Errado é o seu condicionamento espiritual em templos, em pastores, em igrejas. Porque o nosso amor, o nosso carinho e o nosso formato cristão está no próximo. O rapaz quer ser transformado? Você foi. Nunca vai ser transformado. Mas amando ao próximo, cuidando do próximo, dando ouvido ao próximo, ajudando, matando a fome, cuidando dos órfãos e das viúvas. Eu estou cansado de ver igrejas que não cuidam de nada, de ninguém. Existe um departamentozinho ali jogado num canto que juntam lá umas perrengas do arroz, feijão e macarrão e entregam para alguém. E eu já vi irmãos falar, eles vêm buscar aqui, mas assistir culto que é bom eles não querem. Eu estou enjoado de ouvir isso. Então esse apego, como diz a Deus, para Deus é nojento. É mentiroso. Esse apego em templos, em pastores, em doutrinas, em religião, isso é tudo besteira. Os momentos que você tem a Deus e Deus tem a você é no teu quarto escuro, não é na igreja, meu irmão. Os momentos que você louva a Deus é no próximo. Não é se alimentando de Bíblia, de escola sabatina, de escola dominical, indo para a igreja, pedindo o Espírito Santo, participando de salas de Espírito Santo. Não, isso não vale nada para Deus. Deus não está nem aí com essa paçoca, porque isso é tudo condicionamento humano. Seja livre.
Compartilhe a sua vida com o próximo. Viva a dor do outro e ajude a amenizar essas dores. Amenizar a fome. A viúva que não é visitada. Aquele irmão, aquela irmã que se perdeu do caminho que você acha certo, que está em casa, não está indo na igreja e que você não visitou. E que você está criticando porque ela foi para uma balada. Tudo isso é simples. José do Egito foi um dos maiores homens que Deus teve e ele nunca foi numa igreja. Pelo contrário, ele viveu e conviveu no meio do mundanismo, no sentido de idolatria, no sentido de egoísmo. E quem dividiu o pão para matar a fome das pessoas foi o Espírito Santo que habitava nele. Não foi a igreja que ele frequentava. Então, queridos, as nossas orações sem fundamento, sem o fruto do ato de orar, Deus não vai te responder mesmo. Deus vai ouvir porque Ele tem ouvidos e sabe tudo. Mas do jeito que vai, fica. Se toda essa religiosidade que você propaga, de transformação, de guardar leis e mandamentos, tudo isso é lixo para Deus. Agora, um coração abatido, um coração no quarto escuro, dizendo: Senhor, eu sei quem eu sou, tenha misericórdia de mim. Aquele homem que entrou na igreja, que disse: Pai, tenha misericórdia de mim, pecador, e bateu no peito, ele não estava lá por causa de atos que ele havia cometido, de pecados. Não, ele estava de joelhos no altar de Deus, dizendo quem ele era, olhando quem ele era. Em compensação, o outro era rico, abastado e de nada precisava, porque ele devolvia dízimo, ele jejuava, ele não era como aquele camarada que estava lá, publicano, pecador, de outra igreja, de outro segmento. É tão triste ver a igreja e o povo se perdendo, caminhando em templos, em luxúrias de idolatria, em luxúrias de afazeres, de rituais, e não se veem pecadores. São Laodiceia. Não veem as viúvas e nem os órfãos. Falam contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Mas as abortantes não são amparadas por nenhum crente. As crianças que porventura nascem, que não foram abortadas, são muitas vezes jogadas no lixo. E muitas vezes adotadas por casais gays. Aqueles a quem você condena. É ridículo, nojento, obscuro, satânico, cruel e que não tem a presença de Deus. Você só tem religião, igreja, escola sabatina, a ida sua ao templo, que não serve para nada. Jesus está voltando. E os sinais não são as guerras, o sinal é a igreja. Deus ainda não voltou porque ainda tem você. Então é tempo de nós olharmos para quem somos, clamarmos: tenha misericórdia de mim, pecador, frutificarmos o fruto dele, que é esse amor para com os órfãos e as viúvas, os carnavalescos, os gays. Amor é amor, mas você separa, você ataca uns e acolhe aqueles que te interessam. Você ataca o Papa Francisco, porque na tua cabeça imbecil, ele é a besta do Apocalipse. E você é a salvação do mundo. Você é um segundo Jesus, porque você guarda a lei. Porque você é demais. Porque você é rico, rica e nada necessita. Que Deus tenha compaixão das nossas vidas, das nossas almas, e que nós possamos verdadeiramente saber quem somos e o quanto precisamos de Deus em nossas vidas, para a honra e glória dele. Tem muita honra e glória da igreja que se acha. Cai fora disso. Louvado seja Deus, tenha um bom sábado e te vejo no próximo vídeo. Até mais.
Tchau, tchau.